Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode sair do nível 0 até os mais de 40 acertos na prova de linguagens do Enem, com pouco tempo de estudo que a gente tem até o primeiro dia de prova. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, eu quero realmente trazer uma análise totalmente diferenciada sobre a prova de linguagens do Enem e mostrar que é completamente possível ultrapassar os 40 acertos com relativamente pouco tempo de estudo. Uma análise totalmente diferente que vai quebrar muitos mitos, inclusive em relação à interpretação de texto que o pessoal vive falando aqui, inclusive no YouTube, e que eu tenho certeza que para quem conseguir acompanhar esse vídeo até o final, entender as dicas que a gente vai passar até aqui, vai ser uma coisa que vai realmente mudar da água para o vinho o desempenho da prova no final do ano. E para fazer esse vídeo comigo, eu convidei aqui nosso queridíssimo amigo Matheus Custódio. Se apresenta aí pro pessoal, Matheus. Fala, meu amigo, grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acredito que muita gente já me conhece aqui das lives, a gente sempre participa junto, mas para quem não me conhece, eu sou o Matheus Custódio, sócio do Theo no Lastro e faço medicina hoje na UFMG. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, como o Theo falou para vocês, sobre uma visão diferente sobre a prova de linguagens. Muita gente já vai para a prova desistindo, aceitando os menos de 30 acertos, mas a gente vai mostrar aqui, com uma visão um pouquinho diferente, com algumas dicas, com uma compreensão um pouco mais completa da prova. É possível subir muito de acertos em pouco tempo de estudos, que a gente tem aí um mês até o Enem, mas dá para evoluir muito ainda. Mas beleza, pessoal, passando aqui rapidinho pelo que vocês vão encontrar no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, eu quero quebrar algumas visões do senso comum que as pessoas trazem sobre a prova de linguagens, mostrando uma visão diferente e desconstruindo um pouco aquela visão de que linguagens é só interpretar o texto e acertar a questão. Depois disso, a gente vai passar algumas dicas práticas que fizeram total diferença, tanto para mim quanto para o Matheus, vai contribuir com a experiência dele também, para a gente realmente aumentar os acertos na prova, conseguir resolver a prova em menos tempo, ficar menos em dúvida entre duas alternativas. Depois a gente vai mostrar na prática como que a gente aplica essas dicas, como que a gente consegue enxergar nas questões de uma maneira totalmente diferente, alguns padrões, algumas coisas que vão fazer a questão ficar muito mais fácil, mesmo nas questões mais difíceis da prova. Então vamos lá, vamos começar com esse vídeo sem mais enrolações. Mas a primeira coisa essencial que a gente precisa que vocês entendam, e que sinceramente foi uma coisa que demorou até para que eu mesmo conseguisse entender, conseguisse aceitar, é que por mais que os professores falem isso o ano inteiro nos cursinhos, por mais que as pessoas venham aqui no YouTube e deem dicas sobre isso, não cai interpretação de texto na prova do Enem. E parece muito absurdo, eu tô falando isso aqui, realmente parece uma coisa extremamente absurda, mas a verdade é que quando você começa a enxergar a prova de verdade, como ela realmente é, a gente percebe, Matheus, que a prova não tem interpretação de texto. Não tem uma questão sequer que você olha e que você tem que interpretar o texto. Isso aqui, assim, até pela própria origem da interpretação de texto, isso é uma coisa que não faz sentido, sabe? Como que uma prova objetiva que cobra que você escolha uma alternativa correta, tem 5 alternativas, pode exigir que você interprete, que é uma coisa que vai muito de eu, do que eu penso, do que eu sei sobre aquilo, sobre as minhas experiências individuais, uma coisa que fica subjetiva e que não pode ser subjetiva. É uma prova. A prova de matemática, você não vai interpretar, eu acho que o número 9 se relaciona mais com o que eu penso. E não existe isso. A prova é escolher a alternativa correta de acordo com as palavras que estão escritas lá, a partir da sua análise daquilo. E com base nisso, você percebe que a prova, em todas as questões, a gente vai mostrar isso na parte daqui a pouco, mas em todas as questões não traz nada de interpretação de texto. Cara, perfeito. E assim, acho que a prova não só não é interpretativa, como se você vai para a prova tentando interpretar, com essa mentalidade interpretativa, você vai errar muitas questões. A gente vai mostrar isso aqui hoje nas questões que nós vamos resolver. Mas muitas questões, se você for plenamente pela interpretação, primeiro, é impossível resolver. Se você tem um cérebro normal, você não vai conseguir associar as informações que estão no texto com as informações da alternativa, com as informações do comando. E tem muitos distratores, porque o texto normalmente ele trata de tudo que está nas alternativas. Eles não vão colocar normalmente uma alternativa absurda que está completamente fora do texto, completamente fora da temática. Então, se você não consegue entender que o que vai definir de fato a questão é o que ela quer de você, não o que está escrito naquele texto, como nós vamos falar aqui amplamente nesse vídeo, você vai pela interpretação, você não só vai ter mais dificuldade, como você vai errar as questões com toda certeza, porque a interpretação, ela não só não é necessária no Enem, como ela vai te atrapalhar muitas vezes em muitas das questões, especialmente nas questões mais difíceis aí, para quem quer atingir os mais de 40 acertos. Cara, é assim, quando você pensa naquela pessoa que já tem aquela dificuldade, que fala, tem mais que uma alternativa correta, eu sempre escolho a alternativa errada quando eu fico entre duas, essa aqui é a raiz do problema. Porque se você interpreta texto, por mais que você interprete corretamente, você vai cair inevitavelmente nesse problema e você vai falar, não, eu juro
por tudo que essa questão tem duas respostas, mas ela não tem. A gente vai mostrar para vocês que a questão não tem duas respostas, não existe isso na prova do Enem. Mas beleza, pessoal, se eu e o Matheus estamos falando aqui para vocês que não cai interpretação de texto na prova, o que realmente cai? Eu trouxe aqui para vocês esse slide com 9 conteúdos que a gente tem que estudar e que os cursinhos, sinceramente, não trazem, não dão isso aqui pra gente. Você vê que a maior parte disso aqui você nunca ouviu falar na escola, você nunca ouviu falar no cursinho, e enquanto eles estão te ensinando gramática, estão te ensinando trovadorismo, primeira, segunda e terceira fase do modernismo, isso aqui, que é o que realmente aparece na prova, não aparece. Não aparece no cursinho, não aparece ali no dia a dia da sala de aula. Mas por que são esses os 9 conteúdos que caem? Isso aqui, na verdade, eu simplesmente retirei de uma análise das competências e habilidades que compõem a prova do Enem. Então, quando a gente pensa ali no manual que o elaborador do Enem segue para elaborar cada questão da prova, existem habilidades que são agrupadas em um conjunto de competências. E cada uma dessas competências são representadas por um desses 9 conteúdos aqui. Então, se a gente entende de verdade, na prática, esses 9 conteúdos, se a gente aprende isso aqui, a gente é completamente capaz de estar preparado para resolver qualquer questão da prova do Enem. Porque é isso que vai cair. Não é análise sintática, não é interpretação de texto. É isso aqui que vai cair na prova. Mas começando, por exemplo, gêneros textuais, isso sim é uma coisa que você tem que estudar, tem que estar no seu dia a dia de estudos, tem que estar no seu ano. Você tem que entender o que é um gênero textual, entender quais são esses gêneros, compreender realmente as características, porque o Enem vai cobrar isso de você na prática. Os recursos linguísticos, aqui quando a gente fala de recursos linguísticos, tem que pensar, por exemplo, em uma coisa que a gente usa muito na redação, que é a progressão textual, como que você vai encadear os elementos do seu texto, para que o seu texto faça sentido lógico. Então, recursos linguísticos, isso, dentre outras coisas que compõem os recursos linguísticos, são muito cobrados na prova. Variantes linguísticas, isso aqui de vez em quando o cursinho até fala, de vez em quando você até vê eles falarem dos tipos, né? Você fala, modalidade oral, norma padrão, mas na verdade você tem que conhecer isso aqui a fundo, saber reconhecer diferentes usos das variantes linguísticas, saber realmente estar preparado para olhar para um texto e falar, esse texto se caracteriza por tal variante, por essa característica dele. Isso sim é um conteúdo cobrado em 3, 4 questões por ano na prova do Enem. Análise textual, aí aqui assim é o que muita gente chamaria de interpretação e que não tem nada de interpretação, porque são dados objetivos em que você vai lá, procura trechos que te mostram isso. E aqui dá, por exemplo, a relação entre 2 textos, quando você tem que comparar a informação trazida por 2 textos. Aqui está, por exemplo, quando o autor do texto defende alguma opinião, você tem que identificar, por exemplo, a defesa dessa opinião. Aí, aqui está, por exemplo, as estratégias argumentativas em que ele vai usar para defender essa opinião. Você tem que identificar essas estratégias. Então, em análise textual, que o que muita gente chamaria assim de interpretação, você encontra vários pontos objetivos de conteúdo em que você estuda. E assim, Matheus, você quer continuar? Cara, perfeito. Aí no 5º ponto a gente tem a literatura, que dentre todos esses aqui, sinceramente, ele é o mais técnico, ou seja, aquele que você precisa de fato de mais conteúdo. Só que mesmo assim, você vai ver as questões de literatura, o que vai ser cobrado ali? Lirismo, recursos expressivos. Então, como o Theo falou, você passou ali vendo as características do romantismo, do realismo, as características do modernismo. Beleza, é importante que você saiba isso. Só que você não entendeu o que ali diferenciava, o que tratava cada uma dessas escolas como um ser individual, que individualizava elas de fato, que é o que vai ser cobrado pra gente. A gente tem ainda a arte. A arte ela é cobrada de um modo muito típico, né? Principalmente a arte contemporânea, aí, a relação do indivíduo com a arte, a relação das pessoas como público com a arte, também é uma forma bem cobrada. E quando a gente vai estudar arte, que a gente estuda? Estuda ali, Picasso, estuda o dadaísmo, estuda o surrealismo, os quadros. Então, a gente vê eles tecnicamente, vê coisas importantes sobre ele, só que não vê sobre o enfoque em que vai aparecer para a gente no Enem, e deixa de ver muitos conteúdos técnicos, como a arte contemporânea, essa interação do indivíduo com a arte, que são de fato cobrados. Depois a gente tem ainda linguagem corporal, a linguagem corporal que com certeza não é nem tratada, nem mencionada, nem chega perto de ser mencionada nas salas de aulas, mas como que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, as propagandas, panfletos, livros, imagens que a gente tem, qualquer coisa que possa representar, elas têm um indicativo de caráter social. Então, a forma que uma mulher, por exemplo, é representada numa propaganda nos anos 70, ela revela o ideal de uma mulher. A forma que essa mulher vai ser representada em 2020, em 2022, 2023, também. Então, aqui só trazendo um exemplo para vocês. Mas como essa relação do corpo e a forma que o corpo é mostrado se relaciona com o caráter social de um tempo. Tecnologia da informação e comunicação, como o nosso 8º tópico aqui. Ou seja, como que as tecnologias, como que a informação, como que a comunicação, como o nome disse, mudou as relações sociais, mudou a forma de consumir conteúdo, mudou a forma de distribuir conteúdo. E é mais um tópico aqui que, sinceramente,
não é tratado, não é mencionado. A gente perde tempo aprendendo ali oração coordenada, nem sei falar o nome disso aqui, mas a gente perde tempo classificando orações e não consegue realmente tocar no ponto, tocar na ferida que vai ser cobrado para a gente no Enem. E aí que depois nós temos a língua estrangeira, que a gente sabe, inglês e espanhol, é uma coisa um pouco mais genérica, não entra aqui nesse aspecto que a gente está tratando. Mas beleza, pessoal, a gente viu ali os conteúdos, o Matheus terminou de mostrar para vocês quais são os conteúdos que aparecem na prova do Enem, mas aí a grande pergunta, né, se eu não vou estudar isso no cursinho, se o professor normalmente não vai me ensinar isso na escola, onde que eu vou realmente aprender isso aqui? Onde que eu vou conseguir entender o que realmente cai no Enem? E aí, eu de fato vou conseguir melhorar meu resultado. E a primeira coisa, assim, trazendo algumas dicas para vocês práticas, que tanto eu quanto o Matheus aplicamos nos estudos e que fez muita diferença. A primeira dica, assim, a mais básica e que desde o meu primeiro ano de estudos era o que eu conseguia fazer. Eu olhava para a prova, eu olhava para a escola e falava, eu não aprendo, o professor não me ensina o que cai na prova. Então, como que eu vou estudar? Eu vou estudar por mim, eu vou estudar eu mesmo. Eu não tenho material na minha mão que me ensina isso. O que eu vou fazer? Vou fazer prova antiga. Então, eu pegava as provas antigas de linguagem do Enem. Isso aqui, primeira dica fundamental, resolver as provas antigas de linguagens e, realmente, além de resolver, além de chegar num gabarito, dissecar aquela prova, olhar cada estrutura, olhar cada questão, tentar entender o padrão, tentar tirar um print daquele momento do vídeo que a gente falou dos conteúdos, identificar esses conteúdos em cada questão, porque você vai ver que qualquer questão daquelas está dentro desses 9 conteúdos, e você realmente tentar, a partir daquilo ali, ir aprendendo, treinando o seu olho, aprendendo com as próprias questões daqueles conteúdos. Porque, querendo ou não, o ensino brasileiro em relação ao prova do Enem traz essa deficiência gigante, mas quando você, na prova antiga, consegue fazer essa análise extremamente aprofundada, uma correção extremamente detalhada de cada questão, principalmente prestando muita atenção nas alternativas, tanto as corretas quanto as incorretas, se perguntando por que essa alternativa está correta e por que todas as outras 4 estão incorretas, você consegue naturalmente ali pela prática, na marra, aprender todos esses conteúdos. Isso aqui foi a primeira dica assim, que eu fiz para aprender sozinho esse material quando eu não tinha nenhum outro conhecimento. Mas aí o Matheus vai passar algumas outras dicas que vão facilitar o caminho de vocês, vão realmente ali tornar a jornada mais fácil. Cara, perfeito. Você falou uma coisa aí muito importante, que não é você fazer as provas antigas, né? Porque com certeza muita gente aí tá falando agora, pô, mas eu resolvi todas as provas e não consigo evoluir do mesmo jeito. Mas dissecar de fato essas provas antigas. Aí entra 2 coisas muito importantes, que é como vai ser feita essa tua correção e dentro dessa correção você entender o que a gente chama ali de questões modelo. Primeiro, com relação a como essa correção deve ser feita. Você deve olhar não para a resposta e depois você procura a resposta correta no texto. Pode olhar, tem certeza que você que está assistindo esse vídeo faz correção desse jeito. Você vai lá, lê o texto, erra a questão. Beleza, errou, marcou o X. Você vê o gabarito. Ah, beleza, gabarito letra D está dizendo isso. Aí você vai procurar aquilo que está sendo dito na letra D no texto. Falar, ah, beleza, agora entendi. Só que daí faz isso e vê a letra C, a B, a A, a E. Todas elas vão estar no texto também. Então não dá para fazer uma correção de correspondência. Mas aí sim, você tem que fazer uma correção de modelo. Que entender, olha, o que eu não consegui compreender aqui que o texto exigia de mim, que o enunciado exigia de mim, que a questão exigia de mim. Então esse é o primeiro ponto. Fazer uma correção que corresponda a tudo que pode ser cobrado de você, não ao texto em si. E aí agora a gente entra aqui na nossa quarta dica, né, que seria a correção, os modelos, isso que o Theo falou. A nossa quarta dica seria você entender o texto além do texto. Como a gente tem tratado aqui, batido muito nisso nesse vídeo, o Enem, ele não é interpretativo. Então, normalmente, você chega na questão, bate o olho e o que você vai ver? O que está escrito e as alternativas. É isso que salta para você. Só que a gente perde muita coisa essencial. A gente precisa lembrar que por trás desse texto existem aqueles conteúdos. Ou seja, ele tem um determinado gênero. Aquele gênero tem uma determinada função. Ele está incluído dentro de uma revista, de um livro, que tem uma determinada função social também. Além disso, ele tem uma determinada data, tem uma determinada fonte. Dentro disso tudo, de todos esses elementos, o enunciado vai focar algum deles para você. O enunciado focando, você vai ver que dentro do enunciado, alguma das alternativas vai corresponder de forma mais perfeita àquilo que foi dito, àquilo que está sendo cobrado para você, da intersecção entre tudo isso, entre o texto, entre o enunciado, o que é cobrado, a fonte, o gênero dele. E tudo isso começa a se casar ali dentro de uma coisa que começa a saltar a resposta para você. Então, essa aqui é a quarta dica essencial também. Começar a entender os teus textos na hora de resolver e na hora de corrigir como textos completos. Você não tem palavras jogadas ali, mas você tem textos que estão dentro de um contexto maior, e se você entende esse contexto, entende a forma que esse contexto está sendo cobrado para você naquele momento, eu garanto que a questão começa a ficar 10, 15, 20 vezes mais fácil, mais assertiva, mais rápida de ser resolvida.
E uma última coisa assim que eu fiz muito e que complementa isso que o Matheus trouxe e que vai te direcionar, vai mostrar o que você tem que fazer, vai mostrar o que você tem que prestar atenção, e que quanto mais você treina isso, melhor você é em fazer isso, mais fácil a questão fica, é analisar o comando da questão. Então, quer dizer, daquele texto inteiro, do enunciado inteiro, daquele textão mesmo, que ele vai te dar para você ler inteiro, tem uma frase que é o que você realmente tem que fazer. O texto te dá um comando e fala, me responda isso. Quanto melhor você consegue analisar aquele comando, quanto mais você consegue prestar atenção, entender de verdade o que aquele comando quer de você, quanto mais você consegue usar aquele comando para entender o que agora realmente o texto está trazendo, entender o contexto que o Matheus falou para você, o gênero textual, aonde que esse texto está inserido, quem que é o autor que escreveu esse texto, quais eram as características, às vezes, daquele autor, daquele período que escreveu aquilo, mas observando tudo isso de uma maneira 100%, para não dizer 200% direcionada pelo comando, aí sim a alternativa correta salta aos olhos. Você consegue ver a questão e ela simplesmente fala, não, a alternativa B aqui tá maravilhosa, essa alternativa só pode ser a justificativa, porque todas as outras não respondem o que o comando perguntou, por mais que, pela interpretação, realmente esteja no texto. E essa aqui é a grande motivo do porquê que só interpretar não é suficiente. Se você interpreta, você não consegue chegar na resposta certa, porque elas não respondem o que o comando pediu. Por esse motivo, a gente vai mostrar tudo isso na prática agora nas questões, mas analisar o comando é a etapa mais importante da resolução. Agora nós vamos mostrar para vocês como todas essas dicas que a gente falou vão aparecer na prática, vão aparecer nas questões, e a gente trouxe aqui questões difíceis, questões que estão aí no top 2, top 3 das questões mais difíceis em cada um dos anos em que elas apareceram. Primeira que eu trouxe aqui, essa aqui do ano de 2022, caiu no ano passado, questão 19. No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica como, no enunciado dessa questão já tem todos os elementos que a gente trouxe para você nesse vídeo. Primeiro, olha só como o enunciado já direciona e já limita aquilo que você tem que pensar. No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, aqui é só uma descrição do que está acontecendo no texto. A autora, e essa palavra aqui é a palavra essencial do enunciado, questiona características do gênero crônica. Por que esses dois elementos que eu grifei em vermelho eles são essenciais? Porque eles se casam e limitam as alternativas. Como eu falei para vocês que ia acontecer exatamente quando a gente visse nas questões. Por que questiona? Para eu questionar algo, essa coisa tem que existir. Eu posso questionar, por exemplo, a característica do gênero crônica de escrever sobre garrafas de plástico? Não, porque essa aí não é uma característica do gênero crônica. Então, só posso questionar uma característica que exista. E exista onde? Exista nesse gênero que ele trouxe aqui pra gente. Então, quando nós vamos olhar as alternativas sem ver o texto, sem correr o olho no texto, eu não sei do que se trata aqui. O que eu vou procurar? Elementos que existam no gênero crônica para que eles possam ser questionados. Toda crônica que eu escrevo tem uma relação distanciada entre os interlocutores? Não, não existe uma relação distanciada entre os interlocutores. Tem crônicas muito intimistas, em que existe uma proximidade entre quem está falando e quem está ouvindo, entre o autor e o interlocutor. Então isso aqui não pode ser porque ele não é uma característica do gênero crônica. Eu não li o texto, mas eu sei que não pode ser isso. Articulação de vários núcleos narrativos. Existem sim crônicas que têm vários núcleos narrativos, mas também existem crônicas com um único núcleo narrativo, que ela começa e é terminada contado por uma única pessoa. Só tem um núcleo de narração. Então isso aqui eu sei que não é uma característica essencial do gênero crônica, e, portanto, ela não poderia ser questionada, porque ela não é essa característica. Terceiro, brevidade no tratamento da temática. Opa, beleza, essa aqui é uma alternativa possível. Por quê? Porque eu sei que toda crônica é essencialmente breve. Isso é a característica máxima do gênero crônica. E aqui, aquele 1 segundo de aula que o teu professor falou começa a fazer importância. Ele falou, olha só, crônica é um texto curto. Da aula de 50 minutos que ele te deu sobre crônica, esses 2 segundos aqui que ele fala, crônica é um texto curto. É o que você precisava saber para resolver a questão. Porque eu sei que toda crônica, necessariamente, tem que ter brevidade no tratamento da temática. Então, essa é uma alternativa possível. Descrição minuciosa dos personagens? Claramente não. Existem crônicas que aprofundam nos personagens, assim como existem crônicas que são supérfluas na descrição deles. Público leitor exclusivo, ou seja, eu só posso escrever uma crônica se eu for escrever ela para poucas pessoas lerem, para um público que eu escolher? Claramente não. Eu posso escrever crônica e as crônicas são normalmente escritas para que todo mundo que quiser possa ler elas. Então, isso aqui também não pode ser. Então, sem ler o texto, sem tocar no texto, eu posso dizer com certeza que a alternativa correta é a letra C. Agora, só mostrando para vocês aqui brevemente o que eu tinha falado sobre essa correspondência. Você vê a letra C, aí você fala, ah, tá, beleza. Você vai procurar no texto e realmente tem brevidade da temática. Você fala, entendi a questão. Só que daí qual que é o problema? Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto.
Crônica é um relato, é uma conversa, é um resumo, é um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e conflitos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de, em breve, publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Olha só, primeira coisa, fala da pessoalidade, da profundidade que uma crônica vai ter. Aí você vai lá, tá escrito isso aqui na letra A. Outra coisa, anotei, basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isso é para algo aberto, facilmente para todo mundo. Opa, aberto facilmente para todo mundo, tá falando de público leitor exclusivo. É o que está escrito aqui na letra E. E não para um livro que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que eu me desagrade mudar, pelo contrário, mas eu queria que fossem mudanças mais profundas, interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica, ser mais leve só porque o leitor o quer, divertir, fazer passar os minutos de leitura. E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. De novo, olha só, poderia se encontrar aqui descrição minuciosa, essa relação profunda. Poderia, de novo, reforçar a letra A, relação distanciada que ela percebe eventualmente. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Então, qual que é o problema? Se você vai por interpretação, ou seja, você vai ler o texto e extrair a alternativa daqui, você vai encontrar 4 das 5 alternativas possíveis. Ou seja, é impossível resolver isso aqui por interpretação. Mas quando você vai pelo enunciado, você consegue matar a questão facilmente. E a verdade, Matheus, é que o melhor interpretador vai marcar a alternativa A. Porque exatamente, você vai analisar o texto e é uma conclusão perfeita. Fala, nossa, como eu sou inteligente, eu interpretei que a alternativa A é perfeita. Ela está questionando a relação distanciada, ela prefere o livro. Mas não, está completamente errado, porque isso não responde o que está no comando. Dica que a gente falou, você tem que seguir exatamente o que o comando da questão que o Matheus falou. Questiona a característica do gênero crônica. Isso aqui é o que vai determinar a sua questão. Você viu que ele, com isso, nem leu o texto. E isso aqui, assim, sinceramente, é uma questão difícil da prova do Enem passado, uma das mais difíceis do Enem 2022. Eu falei, tá no top 3 das mais difíceis, com certeza. E isso prova que você não precisa ler o texto para resolver a questão do top 3 mais difíceis do Enem passado. Então, é interpretação? Ou será que não? Ou será que é uma prova de conteúdo que, quando você estuda o conteúdo de gêneros textuais e entende a análise do texto, entende a análise do comando, você consegue marcar a resposta certa sem nem ler? Exatamente como você faria uma questão de natureza, que quando você conhece o conteúdo, muitas vezes o texto se torna desnecessário. Então, muito boa essa questão, mostra na prática tudo que a gente aplicou. Mas dando continuidade à primeira questão que o Matheus resolveu, eu quero tratar com vocês agora de mais uma das questões que está no top 3 das mais difíceis. Talvez aqui a gente já tem 2 das 3 mais difíceis do Enem passado, e a gente escolheu as questões difíceis justamente para mostrar que o que a gente está mostrando, que a gente está defendendo, que a gente está falando, que linguagens não é só interpretar, que linguagens têm conteúdo, é mais do que o suficiente para resolver as questões mais difíceis da prova. As questões fáceis nem se fala, ficam realmente muito fáceis quando você segue esse passo a passo. Mas vamos lá, mais uma vez, o mais importante, comando. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela... O que é mais importante no comando? Primeiro, ele fala que foi produzido no século XVII, e isso é uma informação essencial. E segundo, ele fala que a obra distingue-se pela... O que significa distinguir? Diferenciar. Na prática, a obra se diferencia pelo quê? Vamos lá. Vamos ver agora a própria obra, né? Aqui a gente tem aqui, ó, El Greco, Laocoonte, olho sobre tela. A gente tem aqui uma representação de uma cobra atacando aqui, ó, o rapaz, o outro deitado aqui. Sinceramente, eu não sou nenhum especialista em arte, literatura, não conheço isso aqui. Mas eu sei que no século XVII, a gente está falando de um contexto em que a arte era marcada pelo renascimento cultural. E agora eu sei, e agora isso eu estudei, que o renascimento cultural tem características extremamente importantes, extremamente batidas, como, por exemplo, ali a retomada de valores clássicos, como, por exemplo, ali a perspectiva na imagem, né, a tridimensionalidade, como, por exemplo, também a representação real do padrão de beleza, você olha ali e fala aquela escultura que parece o ser humano ideal, a proporcionalidade muito exacerbada, a representação de temas da mitologia, retomando a antiguidade clássica. Isso eu vi quando eu estudei o Renascimento, que eu sei, porque ele fala aqui do século XVII. Vamos ver o texto, se a interpretação vai ajudar a gente. Essa impressionante obra apresenta o sacerdote Laocoonte sendo punido pelos deuses por tentar alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia. Então, olha, tá falando cavalo de Troia, troianos, opa, tá falando de antiguidade. Então, isso aqui é um tema, né, retomando a antiguidade, até um pouco da mitologia.
escondia um grupo de soldados gregos. Enviados pelos deuses, serpentes marinhas são vistas matando Laocoonte e seus 2 filhos como forma de punição. Vamos ver agora as respostas. De novo, começando pela interpretação. A obra distingue-se pela representação da nudez masculina. A obra representa a nudez masculina? Representa, olha. A gente tem aqui, ó, a nudez está bem representada. Então, opa, isso aqui está no texto. Agora, distorção ao representar a figura humana? A figura humana está representada de maneira distorcida? Você não vê com aquela perfeição toda? Você vê aqui as coisas um pouquinho nebulosas? Sim, isso aqui acontece. Evocação de um fato da cultura grega clássica? Sim, ó, ele está falando aqui da cultura grega. Isso aqui acontece e pela interpretação. Se eu sou o melhor interpretador, eu vou falar, opa, estudei história, eu lembro disso aqui, ó, a minha interpretação, ó, acertei, a questão é C. Aí a D, presença do tema de morte como punição da família? Justamente, está presente. Olha aqui como que ele está representando, como que o próprio texto fala isso. Sim, está presente. Agora, utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. Aqui se você já foi mais longe, se você estudou o Renascimento, se você está vendo aqui, ó, uma perspectiva, a cidade lá atrás, você vê isso, né? A perspectiva é justamente isso, essa tridimensionalidade. Você está vendo que a cidade está lá atrás e eles aqui na frente? Opa, beleza. Então, perfeito. E agora, qual que é a resposta certa? Você interpretou o texto, você viu na imagem, tinha todos os 5 elementos perfeitos. Mais uma vez, como que a gente responde? Vamos voltar para o comando. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela, ou seja, ela é diferente pelo quê? O que acontecia no século XVII? Renascimento cultural. Então eu quero saber qual característica é diferente do renascimento cultural. E com isso, mais uma vez, eu mataria a questão sem ver o texto, praticamente. Representação da nudez masculina? Isso tem no Renascimento. Distorção a representar a figura humana? Isso não tem no Renascimento. Renascimento representa ali a harmonia, a proporção, a perfeição. Evocação de um fato da cultura grega clássica? Isso tem no Renascimento. Presença de um tema da morte? Tem no Renascimento, e inclusive bastante. Utilização da perspectiva? É clássico do Renascimento. Então, quando você vai ver pelo comando, você analisa o comando que o comando pediu para você, você consegue chegar na resposta correta. E o que você precisava? Ter estudado conteúdo do Renascimento, mas é uma coisa, um conteúdo normal, em que a gente estuda no dia a dia. Então, mais uma vez, se você vai interpretar o texto, você vai depender de ver o que está acontecendo aqui para marcar a resposta, você vai errar a questão, porque qualquer uma das 5 alternativas poderia ser a alternativa correta. Vamos agora resolver aqui a última questão para mostrar para vocês como realmente isso aqui aparece de modo muito evidente em 99% das questões de linguagem. Aqui nós temos um texto do Machado de Assis, muita gente vê e já treme, falando, nossa, Machado de Assis, essa questão vai ser difícil. Mas vamos ver com essa relação do comando, olhando para o texto, pensando no comando, como facilita a nossa vida. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do... É o que eu falei para vocês lá quando eu estava explicando a parte de conteúdo. O que vai cair de literatura é o que torna uma narrativa singular. Ou seja, qual que é a diferença de eu contar um fato e Machado de Assis contar o mesmo fato? Porque ele tem uma narrativa singular. Ou seja, ele tem uma visão que eu, como uma pessoa comum, sem talento literário nenhum, não teria. Então, normalmente é isso que a gente tem que buscar. Vamos ver no texto como isso aqui vai aparecer. E aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui sobre singularidade narrativa. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda mais para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa exposição de dor mortal, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então aqui, nesse trecho que eu grifei em vermelho, a gente já percebe a singularidade da narrativa. Por quê? Porque até então nós temos a descrição de fatos. Olha só, tinha um cara que provavelmente tinha um caso com a mulher que morreu, e aí no dia que ela morre, ele chega lá no velório, vai dar um beijo na testa e se comove muito. Então tem essa descrição. Só que daí Machado de Assis traz a descrição por parte do marido, que é não o cara que está se comovendo, mas o marido que está vendo isso. E ao invés do marido se sentir raivoso, ao invés de ele ficar com inveja, ao invés de ele ir lá bater no cara que tem a suspeita do adultério, ele fala assim, olha, Fortunato à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa,
deliciosamente, essa é a palavra, deliciosamente longa. Como o cara que foi traído, ele fica feliz em ver que a outra pessoa está triste diante da morte da amante. Então vamos ver as alternativas aqui. Indignação face à suspeita do adultério da esposa. Isso aqui seria o normal, seria o comum da gente esperar. Só que não acontece, justamente por isso que a narrativa é singular. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada, isso aqui seria uma outra possibilidade possível. Uma possibilidade possível é difícil, né? Mas seria uma outra possibilidade, que é, ele fica triste também porque a mulher dele morreu. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia, isso aqui seria o mais comum. Porque imagina, seu amigo está beijando tua mulher morta ali. Obviamente o espanto seria o comum. Isso aqui não pode singularizar a narrativa. Isso aqui não acontece no nosso texto. Prazer do personagem em relação ao sofrimento alheio. Perfeito, exatamente isso. É como que de um personagem que era esperado raiva, era esperado inveja, era esperado comoção, esperado qualquer coisa. Mas ele tem prazer ao ver que o amante da mulher dele está se comovendo diante do caixão. Como se ele estivesse experimentando uma vingança ali por meio do sofrimento dele. Então, é um sentimento que não é comum, que não é senso comum, mas que é singular. E é isso que está sendo cobrado aqui pra gente. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte, isso aqui também não acontece, né? Então, já tive aí completamente fora. Então, percebam como quando a gente faz uma análise detalhada da questão, do que está sendo pedido, do comando. Segundo, quando a gente conhece o modelo, se você sabe que literatura vai ser cobrada a parte singular da narrativa, tua vida fica muito mais fácil. Porque você vai para o texto, você vai para as alternativas, você lê tudo, cada palavra que está escrita ali, como uma evidência de que aquilo está ou não casando com o que é pedido por aquela questão. Mas só aproveitando para comentar, Matheus, como que isso aqui, a gente pegou questões difíceis, né, as questões mais difíceis do Enem passado, essa questão extremamente difícil do Machado de Assis, para mostrar como que mesmo nas piores questões da prova, isso aqui é uma coisa que se aplica muito, que fica muito fácil, e que aí você olhando a resolução fala, nossa, essa questão realmente aí agora sim ficou fácil, né, queria ver eu fazer isso. Mas quando você treina o seu olho de acordo com as dicas que a gente passou aqui no vídeo, estuda os conteúdos que a gente mostrou que tem que estudar no vídeo, e você aprende a fazer isso aqui na prática, você resolve as questões fazendo isso, todas as questões ficam assim. As questões difíceis ficam fáceis. As questões fáceis, sinceramente, não resta dúvida. Fica extremamente simples, não tem como errar mais as questões. Então, isso aqui é uma coisa que, como eu disse, do nível 0 aos 40 mais acertos na prova, para você errar uma coisa ou outra que ficou realmente muito fora. Mas até aproveitando que o Matheus está aqui, pessoal, todo esse material que a gente mostrou para vocês no vídeo de hoje, toda essa visão diferente de que a prova não é interpretação de texto, toda essa visão de que são conteúdos mesmo, 9 conteúdos que compõem as 9 competências e habilidades da prova, que realmente caem na prática e que você tem que estudar esses conteúdos, tudo isso a gente aprendeu, ou pelo menos a gente aprimorou na hora de elaborar o Destrinchando o Enem 2.0. O que foi o Destrinchando o Enem? O que é o Destrinchando o Enem? É o nosso treinamento, meu e do Matheus aqui em conjunto, em questões modelo da prova do Enem. Juntando toda a nossa experiência, enfim, vocês já estão até aqui, vocês já conhecem a gente, vocês já sabem que a gente já está careca de fazer a prova, conseguir resultados absurdos. Juntando isso com uma análise extremamente aprofundada dos microdados do Enem, daqueles dados ali do próprio INEP, de elaboração da prova, dados assim que pessoas normalmente não conseguem ter acesso, mas que por causa de uma programação estatística a gente conseguiu ter acesso. Juntando tudo isso com uma análise extremamente aprofundada dos últimos 10 anos de prova do Enem, pegando todas as provas, separando ali em questões modelo, ou seja, questões que sempre caem com uma cara diferente, mas com um raciocínio exatamente igual, com muitas vezes a resposta é exatamente igual e muitas vezes com distratores exatamente iguais também. Então a gente separou todas as provas do Enem, todos os últimos anos do Enem, em questões modelo. Isso para as 4 áreas do conhecimento, linguagens humanas, natureza e matemática, a gente chegou no final em um total de 340 questões modelo. São as questões que se repetem ao longo dos anos, apesar de que, para quem não tem o olho treinado, elas parecem completamente diferentes. E aí, é claro que eu estou aproveitando aqui a oportunidade, que o Matheus está aqui também, a gente está lançando uma promoção de reta final para o Enem 2023, para quem quiser fazer parte do Destrinchando. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, o link dessa promoção do Destrinchando. Se você tem interesse, se você quer saber mais, entra nesse link lá, tá tudo muito bem explicadinho. Se você tiver alguma dúvida, depois manda mensagem pra gente no Instagram perguntando, a gente te responde também. Mas eu tenho certeza absoluta que o Destrinchando é a melhor maneira de evoluir em linguagens, especialmente, porque tudo que a gente falou no vídeo de hoje está completamente bem trabalhado em 19 aulas ali em linguagem do Destrinchando, mas também em matemática, humanos e natureza. Então eu acredito que seja a melhor maneira de ganhar muito mais acertos, ganhar mais segurança, resolver a prova mais rápido em apenas um mês de estudo que a gente tem até a prova do Enem. E assim, justamente por ser uma metodologia muito diferente,
a gente desenvolveu o Destrinchando para que ele seja estudado em pouco tempo, para que você consiga, em menos tempo de estudo, nesse último mês, conseguir aproveitar todas as aulas, estudar todo o material e realmente conseguir ter uma evolução muito significativa. Então dá tempo de estudar tranquilo para o Enem 2023. Priorizando o material, dá tempo de você estudar tudo tranquilo para o Enem 2023 e já sentir na prática ali, igual assim, vários alunos que estão mandando mensagem para a gente, aquela evolução de aumentar muito, não é pouca coisa não, aumentar muito os acertos quando você pega um simulado, quando você pega uma prova antiga para fazer e, obviamente, quando você pega o próprio Enem. Então, só reforçando, é uma promoção por tempo limitado, justamente porque a gente está chegando perto do Enem 2023, a gente quer que vocês entrem agora para estudar com a maior qualidade possível, pelo maior tempo possível. Então, essa promoção em breve vai acabar, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Talvez essa promoção nem esteja mais valendo. Primeiro link na descrição. Cara, já aproveitando para complementar também isso que você falou, a gente trouxe aqui, obviamente, 3 questões aleatórias que a gente pegou para mostrar como que esse olhar diferente e os modelos, obviamente, ajudariam na resolução. Mas esses dias a gente resolveu a prova de linguagem de 2022, né, a prova de português mais especificamente, e das 40 questões de português, 37 estavam dentro dos modelos. Então, realmente, a taxa de aparecimento dos modelos dentro de linguagens é absurda, porque por meio da matriz de elaboração a gente conseguiu realmente entender 99% de tudo que pode ser cobrado. Então, praticamente tudo que pode ser cobrado em linguagens no Enem, na parte de português, está ali dentro do Destrinchando, está ali detalhado. Obviamente, todas as áreas seguem o mesmo padrão, elas têm essa mesma característica de elaboração, mas o português é realmente gritante aquilo que aparece, e essa live foi a maior demonstração disso. Pegamos ali, fizemos uma live de improviso, encontramos 37 questões modelo. Não sei se a live está disponível, acho que não está mais, né? Não ficou salva. Não ficou salva, mas realmente é absurdo. E só lembrando que a gente sempre faz questão de que seja consumível Destrinchando até o Enem. Então, para quem pergunta, muita gente pergunta sobre isso, se dá para consumir um mês, com certeza dá. É um produto muito completo, vocês podem consumir com calma até o Enem, vai dar tempo de vocês aprenderem, absorverem todos os modelos. E lembrando que o preço promocional está disponível por pouco tempo. Mas então acho que é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até o final do vídeo. Espero que tenha sido realmente bom. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos de linguagem, tenham gostado dessas dicas e dessa visão diferente que a gente trouxe sobre a prova, de que linguagem não é uma prova de interpretação, mas que é uma prova de análise e uma prova de conteúdo. E se esse vídeo foi bom, também já fica o convite para vocês, caso você não seja inscrito ainda, se inscrever lá no canal do Matheus. Você vai ser o segundo link na descrição. O primeiro é o Destrinchando, o segundo é o canal do Matheus. Ele vai liberar um vídeo muito incrível também na quarta-feira, então dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, às vezes já foi até liberado, vale muito a pena conferir, porque eu tenho certeza absoluta que vai ajudar demais quem precisa melhorar o desempenho ainda para o Enem, para conseguir um resultado melhor, a aprovação do Enem 2023. Fica o convite para todo mundo se inscrever no canal do Matheus, então, vai ser o segundo link na descrição. E é claro também, né, para não perder o costume, se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho, assim você dá realmente um apoio muito grande para a gente continuar trazendo um conteúdo de qualidade para cá. Comenta aí no vídeo o que você achou dessa visão diferenciada sobre a prova de linguagens e também, é claro, se você não é inscrito no meu canal, não preciso nem pedir para se inscrever, para ficar por dentro dos próximos vídeos que está saindo, porque tem muito vídeo bom. Se você já é inscrito, confere o sininho de notificações também para realmente receber todas as notificações. Aquele abraço, vamos ficar nessa, né, Matheus? Já tá bom. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora, grande abraço e até mais.